Bom dia, colegas, aqui no Descomplique, mais uma live. Ufa, até entrei atrasadinha hoje, hein, gente? Eu que quase nunca atraso, 2 minutinhos é muito. Tudo bem, Cláudia? Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Demorei um pouquinho para entrar na live, porque eu vim de casa para fazer a live aqui na Tijuca, porque eu tenho paciente logo em seguida. Só que, caraca, que trânsito que tava. Choveu na noite aqui no Rio, e daí caiu árvore, desviou caminho. Conclusão, por um triz, eu não atraso muito com vocês. E pior, eu tinha sonhado essa noite que a gente tinha atrasado a live de sábado. Que eu tinha atrasado 15 minutos, sei lá, na live de sábado. Aí quando começou a parar o trânsito, eu falei, ai meu Deus, eu e as minhas visualizações, será que eu visualizei? Será que eu tive uma visão à noite do que vai acontecer? Mas não, foram só 2 minutinhos, sejam todos bem-vindos. Aproveitando esse início, como eu sempre peço, bom dia Michele, bom dia Gustavo, Gláucia, Giza, querida, Lu, sejam todos muitíssimo bem-vindos, Margarete, Mônica, Kátia, Débora, todo mundo dando um bom dia, eu tô repetindo aqui, hein? Aproveitem para enviar aqui o aviãozinho. Tava me chamando, Cláudia, pra saber se eu tinha acordado, é? Mandem um aviãozinho, gente, pra amigos, pra colegas médicos que possam se interessar pelas lives, tá? Eu sempre peço isso pra vocês, isso é muito importante pro crescimento mesmo do Descomplique, tá? Pra que a gente consiga atingir mais pessoas, então quando a gente pede pra vocês enviarem, tem uma importância grande. Eu sei que pode ser chato, mas é o que a gente pede em retribuição, né? Não custa nada, custa poucos segundinhos e faz uma baita diferença. Cada vez mais a gente tem tentado, né, levar nossa mensagem para mais e mais colegas, porque mais e mais colegas podem ser ajudados. E é isso, né? Bom, a live de hoje vai ter um tema muito legal, que é sobre pedidos de gratuidade, tá? Como eu venho fazendo, eu vou tirar os comentários para que eu possa me concentrar mais, conversar um pouco sobre isso. Depois eu habilito o comentário para enviarem dúvidas e a gente conseguir trocar aqui bastante. Mas antes de eu fechar aqui os comentários, só quero saber aqui para eu saber se eu estou alinhada com vocês. Vocês têm problemas quanto a isso? Quanto a pedidos de gratuidade? Quem tem, coloca aqui sim, eu tenho, alguma coisa do tipo, só para eu poder já começar a live sabendo que eu tô falando algo de relevante pra vocês antes de eu tirar aí os comentários. Me contem. Enquanto vocês vão escrevendo, que eu sei que a gente tem um delay de tempo, gente, recebi mais uma caneca linda. Olha, com um arroba agora do Descomplique Seu Consultório. Vocês são muito queridas, muito amadas. Eu tinha ganhado uma da Giza, querida. 3, na verdade, né? E aí eu coloquei uma na Clínica da Tijuca aqui, uma na Clínica da Barra e uma em casa. E daí recebi essa daqui, querida da minha aluna Marina, e que eu amei também. Eu vou dividir, vou usar da Giza e da Marina aqui, aqui no consultório. Tô vendo aqui, ó, sim, muito sim. Então eu acho que eu que dou, sem querer. Tenho dificuldade em cobrar de colegas, consulta emprestada do acompanhante, ótimo. Então estamos alinhados, tenho vários, Gustavo falando. Recebi pedidos de familiares e funcionários e parentes de funcionários, a Ana tá falando, ótimo, gente. Então, já que vocês estão aqui comigo, que faz sentido, vou tirar aqui os comentários, daí a gente conversa bastante, eu falo bastante a aula, e daí depois eu habilito de novo para caso alguém queira fazer uma pergunta, queira trocar alguma informação, combinado? Gente, diante de algum pedido de gratuidade, no meu roteirinho aqui, eu divido esses pedidos de gratuidade em 2, tá? Existem aqueles pedidos que eu acho que é a nossa parcela de contribuição social. O que eu tô querendo dizer com isso? Você é um especialista. Tem pessoas que realmente não têm acesso a um especialista. Tem pessoas próximo do seu círculo, né, de amizade, seu círculo de relacionamentos, que podem precisar de um especialista como você. Então eu defendo aqui muito no Descomplique que a gente olhe para o nosso negócio com um olhar mesmo de gestor, se prenda à questão financeira do consultório, mas eu também não sou desumana, tá? Que fique bem claro. Então eu acho que um dos pedidos de gratuidade que a gente deve levar em consideração são aqueles que vêm
de pessoas que têm contato com outras pessoas, de repente não é diretamente alguém que você conheça, mas alguém que você se relaciona, que conhece alguém, que está precisando muito de uma consulta da sua especialidade, que a pessoa não tem mesmo. Então, eu acho que vale você inserir isso como um bem ao próximo, tá? Então, eu acho que existem exceções para pedidos de gratuidade. E essas pessoas que de fato não podem, não vão surgir todo dia na sua porta pedindo, não vai ser todo dia que alguém vai te falar que fulano está precisando de uma consulta. Então são situações mais esporádicas. E como tal, eu acho que tem que ser levado com toda a sensibilidade, só puxar aqui um pouquinho pra frente, e que a gente pode sim fazer algumas gratuidades, tá? Só que isso, gente, é a exceção. Os outros, né, que são pedidos de gratuidade, muitas vezes eles vêm embutidos, né? Eles não vêm de forma clara, porque esse primeiro grupo que eu falei, geralmente são pessoas que estão precisando, alguém próximo se comove e fala com você. Então, geralmente vem um pedido muito claro, né? Olha, doutora Clara, eu conheço um fulano assim, assado, que tá com esse problema de pele. Tem como eu pensei em você conseguiria ajudar de alguma forma? Você conseguiria avaliar esse paciente, ajudar com o seu trabalho? Isso é um pedido declarado, né? A pessoa tá ali claramente se colocando na posição de pedinte, né? Para ajudar um outro. E isso eu acho 100% válido. Eu acho que tem uma validade muito grande. Diferente daqueles casos em que a pessoa vem, consulta, e depois ela espera não pagar ou não pagar integral porque ela conhece a fulana que é tua conhecida ou que é parente da Beltrana. Ou então numa consulta que a pessoa quer ser consultada e o acompanhante está querendo uma olhadinha, está querendo uma avaliação. Isso é muito comum, gente, principalmente em algumas especialidades. Na dermato, o que tem de paciente que vem com foto do filho, foto do primo, foto do marido, pra gente ver lesões e pra gente ver alguma situação que, vê se você consegue ajudar, se ele precisa mesmo vir passar por uma consulta. Na nossa cabeça, isso parece surreal, né? Tipo, gente, óbvio que precisa passar por uma avaliação. Mas esse óbvio, muitas vezes, não tá na cabeça do paciente. Ele acha que realmente pra você é só uma olhadinha e não vai te custar nada. Então são essas gratuidades que estão aí meio subentendidas, que a pessoa meio que tenta se dar bem diante da tua profissão, diante do teu trabalho, da tua oferta. Eu acho que esses casos a gente tem que ligar mesmo o radarzinho vermelho, né, e se posicionar. Tem situações que as pessoas colocam a gente contra a parede, você se sente meio que realmente preso, assim, sem ter muito pra onde fugir e sem saber o que dizer. Essas situações, depois de um tempo, me alertam ainda mais que tem alguma coisa de errado. Então, todas as situações em que eu fico acuada, eu percebo que ali tem algo de errado. Então, eu sugiro que os colegas que passam por isso tentem identificar os momentos que você se sente constrangido ou acuado, sem saber ali, realmente constrangido é a palavra. Nesse momento, alguém está querendo abusar da sua boa vontade. É quase certo isso. No marketing, a gente fala muito de gatilho mental, tá? Muito de gatilho mental, que são coisas fundamentais não só para o marketing, mas para nossa sobrevivência. A gente tem que tomar milhares de decisões. Vocês vão entender por que eu tô falando disso. Tem tudo a ver com essa questão da gratuidade. O marketing, assim como a nossa sobrevivência, a gente precisa de milhares de decisões ao longo do dia. Então, algumas dessas decisões, elas não passam pela nossa linha de raciocínio, pela nossa razão, pela nossa consciência. Algumas coisas a gente vai no automático, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esses gatilhos mentais, todos os que tem, na maioria das vezes, eles facilitam a nossa vida, tá? Eles ajudam com que a gente otimize o nosso tempo. Porém, algumas vezes, a gente cai em ciladas por conta disso. Então, por exemplo, você tem um paciente extremamente agradável, um paciente muito querido, um paciente que te traz sempre um mimo, te traz flores ou te traz uma comidinha lá da região onde ele mora. Aquele paciente que cativa um relacionamento com você. Esse paciente, ele acaba despertando em você uma coisa chamada reciprocidade. Se esse paciente, de hoje para amanhã, te pedir uma coisa, existe uma tendência muito grande que você fale sim. Então a gente tem que tomar cuidado com a reciprocidade, gente. Eu tô aqui todo dia dando conteúdo pra vocês, faço com todo o amor do mundo, é a minha missão, eu amo estar aqui com vocês e blá blá blá.
Ok, aí quando eu começo a live e falo, pessoal, manda aqui pros amigos, poxa, é um pouco de reciprocidade, eu tô ativando esse gatilho e tô sendo honesta com vocês. Vocês, poxa, claro, dá tanta coisa, custa eu mandar para 2, 3 amigos? Não me custa nada, então eu vou fazer isso. Só que a gente tem que tentar estar com o radar ligado. O quanto aquilo não vai realmente te custar nada, o quanto aquilo é realmente uma reciprocidade e a gente precisa ser recíproco sim, ou quanto aquilo já tá te levando para um lado que você tá perdendo mais do que ganhando, aquela reciprocidade não tá fluindo, não foi para aquilo que você inicialmente criou aquele relacionamento, tá? Então eu vejo no consultório, gente, algumas dificuldades, né? A questão de pagamento de colegas médicos. Uma coisa que sempre vocês perguntam, então até já coloquei aqui pra gente conversar. Gente, isso depende muito de você, depende muito da cidade que você trabalha, tá? Então o que eu vou falar aqui é o meu ponto de vista, tá? Da Clara / Descomplique, falo pelo Descomplique, no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Rio, a gente consegue, é possível você cobrar sim de colegas médicos, sem que você seja visto com, sei lá, com uma imagem ruim, sem que alguém crie alguma opinião negativa a seu respeito. Não, aqui no Rio funciona. Funciona porque eu pratico e eu sei que funciona e que não tem problema algum nisso. Então, como que eu faço para que eu não fique numa situação indelicada diante de um colega médico? Não sou eu que falo sobre preço. Então, eu já identifiquei na minha realidade que, para mim, é fundamental que a minha equipe aborde isso. Dessa forma, eu foco totalmente a minha atenção, a minha energia, a minha preocupação em tratar daquele paciente. Eu não estou durante a consulta já ansiosa, preocupada com o momento da cobrança, com o momento de ter que falar com o meu colega médico que eu vou cobrar, até porque isso deveria ser subentendido, é o seu tempo. Eu falo aqui, tempo é o que a gente tem de mais valioso, é algo que a gente não compra, é algo que a gente não consegue postergar. Seu ponteirinho tá girando, até que vai chegar um momento que esse ponteirinho seu para. Esse ponteirinho ele não volta em momento nenhum, então a gente não compra tempo. Seu tempo tem valor, entendeu? Aí eu tenho vários colegas que falam, claro, mas na minha cidade é cultural. Aí, gente, é uma questão individual. O que eu tô falando aqui, na maioria das vezes, em grandes cidades, você consegue sim cobrar do colega médico. Eu justifico aqui no consultório que a gente cobra e justifico até pra mim mesma, né? No início, mais do que até agora. A gente tem muito paciente médico. Como eu falei, eu fiz faculdade aqui no Rio, muito próximo aqui do consultório da Tijuca. O Cláudio ficou lá há 11 anos, ele fez 6 anos de medicina, 3 de plástica, 2 de geral, tá no mestrado lá. Então, o nosso ambiente é muito próximo do consultório. Os nossos colegas tem muito colega médico, a gente se relaciona com muito colega médico. Então, o Cláudio drenou muito paciente esse tempo todo pra cá. E daí eu não cobrar é complicado. Tem vezes que eu atendo 3 médicos num dia, 4 médicos num dia. Se eu não cobrar, eu faço como? Eu venho aqui pro consultório, trabalho de graça? Qual que é a ideia? Quem paga no final do mês a luz? Quem paga o aluguel? Quem paga o boleto? Entendeu? É bem complicado. Então eu acho que tem coisa, gente, que é mais uma... A gente fala muito de educação, nosso papel é educar o paciente. E também é nosso papel educar o colega médico e prestigiar. Então, assim, é muito fácil estar falando que as pessoas têm que te pagar. Mas faça questão, quando você for num colega médico, de pagar pelo serviço dele. Pague a secretária, sabe? Dê esse primeiro passo e fale com ele. Não, é o seu trabalho. Eu preciso prestigiar o seu trabalho, tá? Em relação a pacientes que vêm pedindo avaliação, seja por telefone, a questão, dá uma olhadinha. Eu sempre falo, olha, dermato é muito difícil. Eu não consigo avaliar por foto. Infelizmente, olha, é difícil. Eu tenho um compromisso em dizer que é algo benigno, algo que não é benigno. Eu preciso conversar com o paciente, saber a história. Então, eu tento ser o mais clara possível, sabe? Se o paciente, gente, ficar chateado, se sentir ofendido, você não pode fazer nada, sabe? É o seu trabalho. Como a gente falou aqui na semana passada, algum dia desses aí. Você não vai no cabeleireiro e corta e faz hidratação pelo mesmo preço. Ele vai te cobrando além. E é natural, é o nosso trabalho. Estar no consultório, atendendo pacientes, cuidando dos pacientes, é o seu trabalho. Eu sei que essa questão de 2 por 1, né? Acontece muito na época da residência. O paciente vem...
para consulta e vem acompanhado do fulaninho e aí pede seu staff para poder encaixar. Desde a época da residência eu lembro que era uma coisa que, cara, me tirava do sério. Lembro que eu, sempre fui assim, trabalhadora real. Residência eu atendia muito paciente de manhã, muito paciente à tarde. Não fazia corpo mole, sabe? Só que uma coisa que desde aquela época me incomodava era o encaixe. Eu acho que o encaixe me sacaneava a minha programação. Eu sabia os meus pacientes que eu tinha naquele dia. Eu organizava certinho. E aí, no meio daquilo tudo, vinha o encaixe. Eu ficava super aborrecida desde aquela época. A diferença é que lá eu não podia fazer nada, né? Eu ficava aborrecida e paciência, porque ser residente é escravo. Então, só que quando eu vim pro consultório, eu falei, algumas coisas eu não vou aceitar aqui. E uma delas é isso, encaixar. Salvo raríssimas exceções, gente. Senão você bagunça todo o resto. Como é que você vai avaliar 2 pacientes no tempo de um? Um deles vai ser mal avaliado. Aí, nesse momento que você avalia muito rápido, você não consegue agregar valor ao seu trabalho. Aí é por isso, de repente, que a pessoa não acha que justifique te pagar uma outra consulta. Você viu o outro em 5 minutos. Então, a gente tem que mostrar que é diferente. Eu contei numa dessas lives também, alguns de vocês já devem ter ouvido. Que atendi esses dias uma paciente, fiz até um post sobre isso. Uma paciente, primeira vez, veio acompanhada da filha adolescente que estava começando a ter acne. E no final da consulta ela falou, doutora, aproveita e passa uma coisinha pra ela aqui e tal, olha a pele dela, dá uma olhadinha. Naquele momento, cara, você entende que você vai precisar também, ela foi cara de pau, você vai precisar se posicionar. Olha, eu até lembro que eu dei uma brincadinha, falei, ela tá marcada. Porque eu sabia que tinha um paciente de primeira vez depois, eu tinha quase certeza que não era ela, mas joguei essa. Falei, você marcou pra ela? Não, só pra você olhar. Eu falei, então, olha só, em 15 dias você volta de revisão, né? Nesse dia você marca pra ela, que daí eu consigo avaliar ela todinha, conversar com ela. Poxa, a primeira consulta dermatológica dela, tem muita dúvida que eu preciso tirar, eu preciso dar o meu melhor pra ela. E nesse período de tempo que sobrou da consulta, eu não vou conseguir fazer isso e tal. Então assim, você fala, se o paciente, gente, vai aceitar, o fato dele aceitar ou não é a escolha do paciente. São as suas regras de trabalho, é a sua política de trabalhar. Se o paciente não aceitar, você vai fazer o quê? Sabe? Você vai mudar o teu jeito, vai trabalhar de uma forma que não é aquela que você acha ideal, simplesmente porque, para não desagradar o paciente, sai fora disso. Você não vai, por melhor que você seja, por mais empenhado que você seja, agradar todo mundo. Você não vai. Tira isso dos seus objetivos, tá? Se você focar em agradar todo mundo, mais cedo ou mais tarde você vai sair decepcionado. Então é melhor você criar a sua política de trabalho, a sua política de cobrança. Claro, e familiares, amigos muito próximos. Você vai criar a tua política. Eu tenho como política que algumas pessoas pontuais eu não cobro. Minha mãe, minha sogra, minha irmã. Essas eu não cobro. Quando eu quero tratar, eu vou, trato, dou de presente. São pessoas que eu quero que estejam bem sem que eu cobre nada. Eu invisto em tratar elas. Eu perco dinheiro, vamos dizer assim. E eu faço isso de forma consciente. O que não pode acontecer, gente, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Tá errado você tratar a amiga e só cobrar o preço de custo? Não, é uma decisão sua. O que você não pode é achar que você tá cobrando só a ampola e achar que você tá cobrando o valor certo. Você tá cobrando só a ampola, todos os outros consumíveis, toda a estrutura. Se você quiser cobrar o preço de custo que sai pra você, vai muito além daquela seringa, daquela ampola. Então é isso que você tem que considerar. Agora, se você falar pra mim, não, claro, olha só, eu quero cobrar pra pessoa só a ampola e eu vou arcar com a diferença, eu vou tirar do meu bolso, eu quero dar esse agrado. Não tá nada de errado. Eu só preciso que vocês tenham essa consciência. Obrigada, Tami. Chegou meu cafezinho. Eu cheguei e falei, Tami, não tive tempo de tomar café em casa, pelo amor de Deus, me dá café. Essa é a canequinha que a Giza me mandou. E essa daqui foi a da Marininha querida. Ai, gente, vou revezar hoje, vou usar em diferentes momentos do dia. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês tá errado? Não! Só que você tem que ter a clareza que pode ser por isso que o dinheiro não sobra. Se você tem muito desses pacientes que você faz os tratamentos e só cobra alguma parcela, uma parte da coisa, você vai estar consumindo mais e mais seus produtos, pensa nisso. Mais e mais produtos vão estar sendo gastos, você vai ter que fazer compras ou com uma frequência maior ou com um volume maior, seus boletos vão estar mais caros, você vai precisar de um capital de giro maior e você está recebendo menos por aquilo. Mas se você faz isso de forma consciente, tudo bem.
Eu só acho que não vale depois você falar, eu não sabia que eu tava perdendo dinheiro. Pô, a gente fala isso daqui pra caramba, tá? Bom, pessoal, eu vou abrir comentário. Eu falei com vocês ontem que eu ia fazer uma live de aulinha curta para que a gente pudesse comentar bastante, considerando que é um tema super polêmico. Faltou palavra enquanto eu tomo meu café. A Ana Flávia tinha falado, recebi pedidos de familiares e funcionários e parentes de funcionários. Gente, foi aquela primeira gratuidade que eu falei, sabe? Se você entende que aquela pessoa de fato não pode arcar com valor. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente muito querida aqui no consultório, muito querida. Eu atendo ela, a filha, a mãe, então assim, a neta, então eu atendo a família toda, ela é muito querida mesmo, uma pessoa especial. E ela me trouxe a secretária do esposo dela, que também é médico, a secretária dele, com uma doença, uma lesão de pele, ela já tinha tido um tumor de pele, para eu avaliar. Eu avaliei. Eu biopsiei. No final ela foi pagar. Eu já tinha avisado a minha secretária. Não cobre. Essa vai ser minha gratuidade. Assim como ela estava fazendo um bem para uma pessoa. Ela trouxe a secretária para ser consultada e ela pagaria para a secretária. Eu quis fazer isso por ela. Eu quis dar a gratuidade. E fiz isso de forma consciente. Naquele momento eu paguei para tratar ela. Porque eu fiz a biópsia, eu usei material, usei meu tempo, tudo isso. Mas fiz de forma consciente, tá? Deixa eu ver aqui vocês falando. Dizer não com classe é libertador. Exato, Margarete. Por muito tempo eu tive dificuldade de dizer não, tá? Eu acho que a maioria passou por isso. É um aprendizado o dizer não. E quando você tem convicção daquele não, você sabe que o não é o certo e você diz o não, é realmente libertador. A sensação é muito prazerosa. Porque você vê que você está alinhado contigo. Você está sendo fiel aos seus princípios. Que a gente se preocupa, né, em agradar o paciente, em agradar o próximo, o nosso semelhante. Mas e o seu agradar? O seu íntimo, né? Quando você diz um não que precisa ser dito, você está se agradando, tá? Recebi vários pedidos pelas redes sociais. Gustavo, pela rede social, principalmente para atendimento no plantão. Ótimo você falar isso. Ô, Gustavo, uma coisa, rede social é batata, né? Direto surgem mensagens pedindo, doutora, me prescreve vitamina C, me prescreve isso, olha essa foto. Eu tenho uma mensagem rápida, na qual eu digo que eu não faço consulta pela rede social, já peço o telefone da pessoa para agendar uma consulta e coloco o número da clínica à disposição para que ela faça uma marcação. Mensagem dada, tá? Não faço atendimento pela rede social. Inclusive, eu não peguei para fazer atendimento telemedicina. Eu, de fato, acho a dermato muito difícil. Quando eu falo para o paciente que eu não consigo ver dermato por foto, é claro que isso me serve como argumento para eu negar uma olhadinha, mas eu, de fato, acredito nisso. Eu acho dermato extremamente difícil para você avaliar a pele, avaliar couro cabeludo, queda de cabelo. Como é que eu vou fazer isso por telemedicina, meu povo? Não dou conta. Então, eu não peguei para fazer telemedicina. Então, hoje em dia, quando o paciente manda pelo Instagram, eu ainda reforço, olha, eu não faço atendimentos por telemedicina. Acho fundamental para mim que eu faça uma avaliação presencial, eu preciso disso para me sentir segura. E daí eu criei essa mensagem e eu mando para todo mundo que pede. Gustavo falou uma coisa legal, plantão. Eu dei plantão por 5, 6 anos, eu nem me lembro mais, até já me esqueci. Era direto, gente pedindo avaliação. E eu falava, olha, tá aqui o cartãozinho, entra em contato com a Priscila e agenda um horário para eu te avaliar lá no consultório. Eu preciso do dermatoscópio, eu preciso de uma luz específica, que aqui no plantão fica difícil. As pessoas elas abusam. Teve vez de plantão de me ligarem 1h da manhã. A recepcionista do hospital me ligando 1h da manhã se podia subir para eu ver uma lesãozinha nela, tá? Ao mesmo tempo que eu fazia isso, teve uma paciente que eu trouxe pro consultório para eu tratar de graça. Era a tal da gratuidade que eu quis dar. Porque eu vi que ela tinha um melasma, melasma ela não ia morrer disso, ela só ficava constrangida. E eu quis tratá-la, então eu chamei ela pro consultório, tratei ela gratuitamente. Então não é também, gente, a Clara que fala de finanças de consultório, que manda cobrar de todo mundo, que fala de margem de lucro. Eu não sou uma pessoa desumana, tá? Eu só faço isso com muito critério, com muita razão, entendeu? Você dá desconto maior para amigos? Maíse? Sim e não, depende do amigo, tá? Tem amigo, assim, é minoria, tá? Eu tenho uma amiga que é minha amiga irmã. Morei na casa dela durante a faculdade,
Na casa dos pais dela, dividiu o quarto dela comigo, ela é minha amiga e irmã. Tipo assim, ela eu cobro o material e olhe lá, entendeu? Se eu pudesse nem cobrar o material, eu não cobrava porque ela merecia tudo de graça. Mas aí eu acho que ela acaba também não ficando à vontade, porque aí ela vai se sentir limitada em fazer ou não as coisas, então eu cobro o material dela, ponto, tá? Mas no restante eu cobro tabela, tá, Maíse? Mesmo amigos até mais próximos, tá? A Maíra, será que fica ruim fazer um post sobre as consultas de encaixe? Dizendo por que de ser uma consulta com menos tempo? Vale, Maíra. Tudo que a gente for falar para nossa audiência, para o nosso público, para as pessoas que vão se tornar nossos pacientes, em termos de educação mesmo, de conscientização, vale a pena, tá? Você pode trazer uma vez por semana, você pode criar um quadro na sua programação de post, sei lá, um dia da semana que você vai fazer um guia do bom paciente, alguma coisa do tipo, sabe? Manual de um paciente nota 10, alguma coisa do tipo. E daí você pode falar de pontualidade, você pode falar de comprometimento em comparecer na consulta. Você pode trazer esses assuntos sim, tá? Marília, Clara, entendo tudo o que você está falando, mas eu preciso colocar no meu custo, porque eu tenho muitas e muitas pessoas que simplesmente não quero cobrar. E também encaixe faz parte para você. Eu entendo, Marília, eu acho que eu tenho essa dificuldade em lidar com encaixe, tá? Pra mim, a pontualidade é uma coisa muito importante. Vocês veem que hoje eu atrasei 2 minutos, eu já fiquei aqui me coçando. Eu cheguei toda a adrenalina porque eu tava atrasada, 2 minutos. E assim eu tento fazer com que as coisas aconteçam. Então eu acabo não me sentindo bem em questão de atraso e encaixe. Mas isso é uma questão muito individual, tá? O que eu falo em relação à pontualidade é que isso demonstra valor. Se você consegue encaixar e ainda assim se manter pontual, é o ideal. Porque quando você perde pontualidade, você está perdendo valor. Os pacientes têm uma percepção de valor menor da sua entrega. Porque o tempo que ele fica esperando na recepção, ele está ansioso, ele está preocupado com o horário. Todos esses são sentimentos que vão subtraindo lá o valor que ele está percebendo da sua entrega, tá? A Carolina, não tenho problemas de cortar os pidões, que não conheço, mas com os amigos tenho problemas. Carol, é o que eu falo. Quando eu passo para minha secretária fazer a cobrança, fica mais fácil, entendeu? Porque não é você só faz a parte que tem que ser feita, que é atender o paciente, que foi para isso que você estudou. Você vai atender o paciente, tratar o paciente, se relacionar com o paciente, tudo. No momento que você... Aquela frase, gente, que é super clichê, é a melhor. Amigos, negócios à parte. É isso, seu consultório é um negócio. Sabe por que eu falo isso? Se você começar a não cobrar de amigos, de colegas médicos, não cobrar de muita gente, você vai perder algumas vezes o incentivo de vir. Eu atendo muito médico. Se eu, de repente, ontem, eu sempre olho minha agenda um dia antes. Olhei ontem minha agenda. Putz, tem 5 médicos amanhã. Porra, tô indo trabalhar pra fazer gratuidade. Que saco. Vai chegar uma hora que você vai pensar isso, gente. Vai pensar. Você pode estar num momento muito empolgado da sua carreira, que você vai e trabalharia de graça. Ok. Só que chega um momento que tem outras coisas que você ama fazer. Você ama ficar com a sua família, você ama dar atenção pros seus pais que estão idosos. Cada um sabe uma realidade, tá? Cada um vai ter uma história de vida que vai querer ter o teu tempo aproveitado para outra coisa. Então a gente tem que pensar mais lá na frente. A Mayra. E pacientes que querem o retorno eterno. Pagam uma vez e depois ficam querendo os retornos. Como explicar que é cobrado de forma educada? Treine a sua equipe para isso, Mayra. Você vai avisar na primeira consulta que a consulta, eu até falo como um bônus, assim, eu tento passar de uma forma do seguinte, olha, todo paciente que a gente consulta, que a gente atende, a gente gosta de ver novamente esse paciente em curto prazo. É exatamente isso que a gente fala, tá? A gente gosta de ver num curto prazo para ver se o medicamento você tá tendo boa tolerância, se alguma coisa irritou sua pele, se você conseguiu colocar na rotina. Então, pensando nisso, a gente agrega a essa consulta de hoje um retorno. E esse retorno você fica tranquila. Esse retorno daqui a 2 semanas, ele não é cobrado, tá? Ele tá incluso nessa consulta que você tá acertando hoje aqui. A partir da outra consulta, aí sim novas cobranças são feitas. Gente, isso pode ser dito. Uma vez que isso é falado, o paciente ele fica alinhado para isso, tá? É porque muitas vezes a gente não quer falar sobre esse assunto e espera que o paciente subentenda. Só que a gente não pode esperar que o óbvio seja óbvio pro paciente.
O óbvio é para você, para sua equipe que fala disso o dia inteiro, tá? Então peça a sua equipe para reforçar isso. Olha, o retorno ele está incluído nessa consulta, né, no investimento dessa consulta, desde que ele aconteça em 2 semanas, em 3 semanas, em 14 dias. Você vai colocar aí qual é o seu limite. Passado esse período, é uma nova consulta, tá? E é isso, gente. É explicar para o paciente. Tem várias frases feitas que eu vou falando, né? O combinado não sai caro. Eu sempre ouvi isso da minha mãe. O que é combinado não sai caro. Então, combinou, a pessoa tá alinhada para a verdade. Então, combine para não sair caro depois, tá? E o caro é o quê? É o paciente reclamar, o paciente insatisfeito, o paciente chateado, falando mal de você, tá? A Mayra, deixa eu passar aqui. Eu acho que entendemos a necessidade do não quando as contas passam a não fechar. Exato, Mayra. Exatamente. E, gente, eu desafio vocês aqui, quem tá aqui ao vivo, acompanhando aqui a live, quem tá vendo a reprise depois. Quem aí sabe exatamente quanto que custa a hora da sua sala, quanto que custa exatamente um material, quanto que você paga de imposto, quanto que você paga de luz, quanto que aquilo de fato te custa? Quem é aluno do Descomplique, quem já assistiu às nossas aulas de precificação, eu tenho certeza que já sabem, pelo menos, podem não ter colocado em prática, o que é o grande erro, mas pelo menos já tiveram essa assim, venda tirada dos olhos em termos de preço. Uma vez, por isso que eu acho que é número 1, quem quer mudar a realidade financeira do seu consultório, tem que sentar, dedicar um dia, 2, o que for, para redefinir os preços dos seus serviços, ter a clareza do que é lucro, do que é imposto, do que é máquina de cartão, o que é direcionado para pagamento de luz, água, telefone, IPTU, salário de secretária, parcela de 13º, contador, tudo isso é custo seu. O que sobra de lucro é ínfima parte. Eu desafio vocês, cara. Se vocês tiverem clareza do quanto custa para vocês, tá? Com a tua estrutura aberta, você passa a valorizar muito mais o teu trabalho. Você passa a valorizar, assim, o teu minuto trabalhado, cara. Você fica muito mais seguro de negar um desconto, muito mais seguro de cobrar pelo teu trabalho. O teu trabalho, a tua participação ali na consulta, ela é uma parcela do todo. E ela é uma parcela, gente, que muitas vezes não chega a 40%. 60% daquilo é gasto, é despesa. 65% é despesa. Então, você dando lucro, dando desconto de tudo, fazendo a gratuidade, você além de estar, você não está só batendo a sua parcela, você está batendo tudo. Então, você está um ralo gigante, tá? Então, eu acho que o primeiro passo para você sentir segurança em negar desconto, negar gratuidade, é ter a certeza daquilo que você está cobrando. E não estipular o seu preço, porque o coleguinha estipula, porque o fulaninho define, tá? Falado isso, dá uma pausa aqui. Meu café tá... Não consigo tomar café quentaço. Falado isso, gente, semana que vem, a gente tem o curso Minuto Recados. Semana que vem, a gente tem o primeiro curso intensivo do Descomplique Seu Consultório. É um curso com início, meio e fim. São 21 aulas, a gente agrupou 21 temas que a gente acha que são muito importantes para conversar com vocês ao longo de 4 dias. São aulas que vão acontecer às 8 horas da noite, estão programadas com início às 8. Vai acontecer segunda, terça, quarta e quinta. Essas aulas não vão ficar salvas para reprise, elas só vão estar ali ao vivo. Assistiu bem, não assistiu, amém. Então, e na aula de terça-feira, a gente vai estar um desses... Aí são 7 temas, segunda, 7, terça, 7, quarta. Quinta-feira a gente vai falar um resumão de tudo e como juntar isso tudo para trazer resultados para o seu consultório, né? Como de fato organizar o que a gente vai ter visto nas 3 primeiras aulas e um resumão. Na aula de terça, a gente vai falar sobre preços, sobre definição de preços. Então, a gente vai... Quem tá aqui não sabe definir seus preços, definir o preço porque o amigo define, porque o concorrente definiu assim, vai aprender a fazer da forma certa na terça-feira. Então, para isso, vocês só precisam se inscrever. Não tem investimento financeiro para isso. Me perguntam, Clara, tem que pagar, investir alguma coisa? Tem. O seu tempo. E como eu falei, o tempo é o que a gente tem de mais valioso. Então, eu tô fazendo um esforço surreal
para fazer assim um roteiro mais completo possível para esses 4 dias, para honrar mesmo o seu tempo. E eu tenho certeza que vai valer cada minuto que vocês vão dedicar participando desse primeiro curso intensivo, tá? Então, na terça, então, por dia, são 7 temas. Vai ser cansativo pra burro, tá? Se programem aí, a gente tá programando. Ontem a gente teve reunião com a equipe de transmissão e vídeo, de fazer, a previsão são 2 horas de aula por dia. Então, a previsão é que seja de 8 às 10, segunda, terça, quarta e quinta, podendo passar um pouco do horário. Então, se programem, tá? Falado isso, vamos voltar aqui. A Karina tá falando, Marília, tenho o mesmo problema. Canso de fazer escleroterapia 1000 sessões em amigos médicos sem cobrar. Mas acredito que o mínimo que esperávamos é uma recíproca verdadeira quando a moeda vira. Karina, e muitas vezes não vai virar. Sabe por quê? Você é vascular. Aquele colega médico que você fez, ele tem você e mais outros 5 colegas vasculares. E de repente, um desses 5 que ele tem, ele, sei lá, é no prédio dele, ele tem algum outro benefício de indicar e de repente não indica pra você. Então eu acho que assim, quando a gente confia num serviço, gente, a gente indica mesmo que a gente não ganhe nada com isso. Essa que é a verdade. Eu até fiz uns vídeos lá em casa, acabei nem postando. A gente mudou, tá em processo de mudança, a gente chamou uma personal organizer pra arrumar armário, ajeitar tudo. Cara, eu amei o serviço dela, amei. Vai facilitando muito a minha vida. Inclusive, me facilitou muito a mudança. Eu fiz vários vídeos para divulgar ela. Eu ganhei desconto por isso? O abatimento precisou ser de graça para eu fazer isso? Não. Paguei o valor justo que ela cobraria para qualquer um. Mas eu gostei tanto que eu quero indicar o trabalho dela. Então, a gente não precisa ter esse pensamento, Karina, que o colega só vai indicar porque a gente fez gratuidade dele. Não. Se ele tiver que te indicar, ele vai te indicar, inclusive, se você cobrou dele, tá? Ludmila. Também tenho dificuldade em cobrar dos amigos. Nos procedimentos, então, geralmente cobro o custo do produto, mas é complicado, porque sei que não dá pra ser assim. Lud, se você tem essa dificuldade, se você e outros colegas têm, o que eu sugiro, gente? Assista a aula 2, primeira coisa, pra você saber calcular o seu preço real, tá? E daí, por exemplo, você viu que tal tratamento tu faz ele por R$1.000, e desses R$1.000, 600 reais são de custo, tá? A tua margem de lucro é de R$400, tá? Se você quer dar um desconto, se você quer fazer um desconto, faça o desconto em cima desses R$400. Claro, eu vou então fazer um desconto, eu quero beneficiar esse meu colega, eu vou descontar dele R$200 do meu lucro. Eu vou lucrar metade com ele. Só que ao invés de cobrar pouco, você vai cobrar 600, 800 reais. Ele teve R$200 de desconto. Esse desconto que você deu pro teu colega, gente, você não vai pagar menos aluguel por isso. Você não vai pagar menos imposto de IPTU, por exemplo, por isso. Você não vai pagar menos luz por isso. Você ficou fazendo laser no teu colega, a máquina tá rodando ali. Então, o que você tá dando de desconto é o seu lucro. Você pode querer descontar o seu lucro. Mas aí eu acho que tem que ser feito de forma pensada, criar uma estratégia aí de um limite por mês, para você não ficar trabalhando para zerar dinheiro. A gente tem que faturar com o nosso consultório, gente, tá? Jomara, e paciente que some muito tempo e depois aparece para fazer algum procedimento e não quer pagar consulta. Tem alguma sugestão? Sempre quer receita de alguma coisa. Jomara, eu acho que você vai ter que pesar o que esse paciente foi fazer. Olha só, vamos lá, deixa eu explicar melhor. O paciente ligou querendo marcar um botox, tá? E ele quer uma baita consulta, queda capilar, não é uma paciente que tá indo sempre pra você. Cara, consulta e procedimento. Tem aquele paciente que, caramba, ele tá sempre lá com você, faz vários tratamentos, gasta uma grana em procedimento. Pô, vale a pena tu cobrar consulta? Tem vezes que vale a pena tu falar, não, olha, a tua secretária, né, olha, a doutora falou que era pra não cobrar a sua consulta, que era pra cobrar só o seu procedimento, você é uma paciente muito, muito fiel, reforce sempre. Sempre que você não for cobrar alguma coisa, mostre ao paciente que não está sendo cobrado, tá? Não, a doutora falou, olha, seria tanto, mas ela pediu que eu não cobrasse a consulta de você, porque você é um paciente, poxa, muito, muito presente, você propaga o nosso serviço, você fala super bem do nosso consultório, então ela quis te dar isso como presente. Então você pode
Se pra você não tá valendo, Jomário, o que eu tô querendo dizer é isso. Se pra você ela tá desaparecida, vai consumir o seu tempo do procedimento, vai consumir o seu tempo da consulta, é consulta e procedimento. São duas coisas diferentes. E tenta, da consulta mesmo, você pediu aí alguma dica, né? Uma sugestão. Durante o procedimento e a consulta, tenta separar bem o que você tá fazendo. Então, não tá fazendo botox e dando a dica de rosto que ela vai passar, não. Ou começa pela consulta e fala, olha, eu vou te consultar primeiro e depois a gente faz a parte do procedimento, tá? Então aí, me conta tudo que você quer saber, quais as dúvidas, o que você quer que eu te ajude, blá, blá, blá. Aí mostra que aquele momento é a consulta. Aí você pode falar, olha, a consulta acabou por aqui, vamos lá fazer o procedimento então? Mostra que tem coisas separadas ali, tá? É uma sugestão. Fernanda, quanto aos encaixes, as pacientes recebem o não da secretária e insistem ligando pro meu celular. Tenho que ter jogo de cintura pra me sair bem. Fernanda, nesses casos, cara, quando antes me perguntavam até de desconto me pediam, fala a verdade, olha, gente, eu não tenho domínio nenhum sobre a minha agenda. E você pode falar com a paciente, se a paciente está insistindo, olha, aqui no consultório a gente tenta ser muito pontual, a gente valoriza muito o tempo de vocês, a gente se esforça para dar um atendimento de muita qualidade. Se a gente faz encaixe, a gente não consegue cumprir o nosso horário, a gente não consegue cumprir esse atendimento de qualidade. Então, a gente explica para o paciente, a gente não diz não porque não. Sempre que a gente fala um não para o paciente aqui no consultório, a gente explica o porquê, tá? Existe um gatilho mental do porquê, tá, gente? É o gatilho mental da razão. Quando você explica alguma coisa com um porquê associado, a chance de aceitação é muito maior. Então explique sempre associado a um porquê. Sempre tem um porquê. Pode falar a verdade do porquê. Olha, porque a gente não consegue manter a organização da agenda. E outra, gente, eu falei de encaixe. Eu odeio encaixe, não gosto de encaixe. Tem umas 3 semanas, uma paciente minha super antiga tava com um abscesso na axila, mandou mensagem desesperada, assim, Clara, tô assim... Ela é até dentista, então ela já tinha começado a dar antibiótico, ela falou, Clara, já tô com antibiótico há, 4 dias, eu acho que eu vou precisar drenar, tá muito ruim, tô precisando muito de você. Cara, na hora eu printei a mensagem dela e mandei pra secretária, olha, encaixe depois do último paciente. Então, quando eu falo aqui do que eu faço e do que eu não faço, também não é, eu nunca faço encaixe. Não, faço. Só que, quando eu faço no último horário, porque é uma forma que eu garanto que eu não vou atrasar ninguém, e em casos como o dela, cara. A menina chegou aqui, ela realmente, a gente tirou sei lá quantos ml de pus da axila dela, ela não tava conseguindo dobrar o braço. Então, assim, existem casos e casos de urgência. Não existe consulta de rotina de urgência. Porra, a pessoa podia ter programado a consulta de rotina. Sabe que o aniversário dela é em setembro. Caçamba! Todo ano tu faz aniversário em setembro. Tu vai lembrar uma semana antes que tu precisa do Botox? Pô, é falta de organização do paciente, cara. Então, é o paciente começar a assumir as responsabilidades também de não ter se organizado antes, né? Raquel, clássico é mostrar produto cosmético e perguntar se pode usar. Clássico, Raquel. Isso tanto pela internet, né, quanto presencialmente. Como que faz pra mudar, Carol? Que você perguntou, né? Como que faz pra cobrar seu preço de amigos quando você já cobrou muito só o preço da ampola? Olha só, isso acontece muito, né? A gente faz errado por muito tempo. Chega um momento que você tem que dar o basta e começar a fazer o certo. Esse momento do basta, você pode jogar pros teus amigos. Olha, nossa, gente, a gente reajustou tudo no consultório, chamei uma... E a pandemia pode ser usada como argumento, gente, pra isso. Olha, aproveitei o período da pandemia, a sua secretária pode falar isso. Olha, doutora, quando marcar aqui no consultório, a Tamires, a Priscila, a Amanda, elas sempre lidam com as pacientes que são médicas como doutora. Olha, doutora, eu só queria sinalizar que em todas as vezes a gente cobrou uma parcela muito pequena do serviço, mas a gente passou por um processo de reestruturação financeira. A doutora Clara contratou uma consultoria que ajustou bastante aqui a situação do nosso consultório. E daí a gente até vai ter, se você tiver um preço diferenciado, você pode falar, a gente até tem um preço agora diferenciado para vocês, amigos, colegas médicos, mas é um pouco maior do que era anteriormente. Ponto. Você sinalizou que mudou e disse o porquê que mudou. Você colocou ordem na casa, tá? Porque se ficar naquela, mas eu sempre cobrei abaixo, eu sempre fiz assim, em algum momento vai precisar ser diferente. Sabe a melhor coisa? Coloca a culpa em terceiros.
contratei uma consultoria financeira para o consultório, nós contratamos, a gente chamou uma empresa, viu que a gente estava perdendo muito dinheiro, que a gente por isso estava com dificuldade de crescer o nosso negócio e por isso a gente reajustou muita coisa, tá? Junta o porquê. Nosso coração reconhece quem precisa da gratuidade. Exatamente, Margarete. Para particulares, eu explico como funciona, retornos e nova cobrança. Exato, Mayra. A gente explica que a gente aqui só atende particular. Que o particular, o retorno, ele tá dentro de determinado período. Passou aquilo, não é mais retorno, é nova consulta. A gente educa o paciente quanto a isso, a gente explica o paciente. Eu não posso fazer com que o paciente subentenda. Isso não é subentendido, isso não é óbvio, não é. É regra do seu consultório. Então você tem que esclarecer. Eu já sugeri esses dias para os colegas até do curso, tá? O que eu falei com eles? Está tendo muita dificuldade desse negócio de retorno? Faz uma caderneta, gente. Sabe uma cadernetinha assim, ó? Sabe quem tem essa caderneta? Meu cachorro. Que não é meu cachorro, é meu filho. O Duque tem uma caderneta de vacinação, que é desse tamaninho assim, ó. É assim. E aí aqui tem o nomezinho dele, tem tudo de escritinho. Quando a gente abre, tem a data, o horário, tudo para marcar. E aqui atrás, você pode colocar manual do paciente nota 10. Ou então orientações gerais. E você pode colocar as regras do jogo. Olha, favor chegar 15 minutos antes do horário da sua consulta. Atrasos acima de tanto não serão tolerados. E aí você pode colocar de forma super carinhosa o porquê. Então colocou aqui, chegue 15 minutos antes, aí você pode colocar. Assim você pode tomar um cafezinho gostoso que a nossa equipe vai ter o maior prazer em preparar para você. Você humanizou aquilo. Atrasos acima de 20 minutos não serão tolerados. Esse é o nosso compromisso em manter a nossa pontualidade. Você agradece, uma coisa assim. Retornos são considerados retornos. Incluímos como retorno alguma coisa assim. Até 14 dias. E aí você pode explicar o porquê. Então faz. Se pra você tá sendo muito trabalhoso, tá tendo muito problema quanto a isso, faz uma caderneta. Aqui vai ter data, horário das consultas, tudo certinho. E aqui o manual, tá? Uma sugestão. Eu dei essa sugestão essa semana pros alunos da última turma e tô aqui dando pra vocês, ó. Deixa eu ver mais o que vocês estão falando. Canso de receber mães me mandando pelo celular queixas de seus filhos, meus pacientes, querendo que eu resolva pelo celular, mas muitas vezes é só para não passar em consulta e não pagar. Lu, que eu vejo para isso? Eu não sou pediatra, tenho pouco assim, não tenho filho, então é uma coisa que eu, vamos dizer, não vivo na pele, tá? Mas o que eu penso em relação à pediatria? Se isso acontece com uma frequência muito grande, o que poderia ser feito? Isso é uma sugestão para os colegas pediatras. Criem pacotes. Por que não criar um pacote do seguinte? Olha, vê essa ideia agora, tá, gente? Eu tô aqui, ó, brifando aqui ideias que vieram na minha cabeça. Faça um pacote para criança no primeiro ano, pacote para criança no segundo ano, pacote para criança no terceiro ano. Por quê? Criança de primeiro ano, eu sei que ela vai precisar de tantas consultas no ano e eu sei que aquela mamãe vai me perturbar. Primeiro ano é assim. Então eu vou cobrar as consultas, mais um a mais pela minha disponibilidade de tempo, de estar interagindo, respondendo. E daí você fecha esse pacote e propõe para a mamãe isso. Olha, o pacote de um ano você pode me pagar inclusive em 12 vezes, sei lá, você bola uma coisa assim. Porque a gente sabe que pela correria, e aí eu tento entender um pouco o lado da mãe, é uma correria, e aí você tirar um dia, levar a criança no pediatra, podendo mandar mensagem, é muito mais cômodo, né? Então, como ficaria justo para os dois lados? Pensa a respeito disso, desse pacote anual, tá? Maíse, vale a pena estabelecer um limite mensal de gratuidade? Porque se deixar a gente só trabalha de graça? Vale sim, Maíse, com certeza, tá? Estipule o seu máximo. Sugiro que quando você faça a gratuidade, marque num dia da semana que tem pouca competição de horário. Por exemplo, sexta-feira é um dia muito agitado. Você nunca marca gratuidade na sexta. Sexta é um dia disputado. Marca o primeiro horário do dia, que de repente é o horário que menos as pessoas querem. Então você pode escolher o horário que aquela gratuidade vai ser atendido, tá? Mariana, não dá pra encaixar rapidinho mesmo?
Uma vez atendi uma criança, a mãe quis mostrar os pés e falei que para a secretária passar a consulta. Ela achou um absurdo, porque eu examinei rapidinho. Exatamente, Mariana. Até quando, gente, o paciente vem fazer uma coisa muito rapidinha, eu tento postergar aquela consulta. Eu tento... Tem certeza que não tem mais nada que você quer que eu aborde? Você não tem nenhuma outra dúvida dermatológica? Pensa aí enquanto eu vou fazendo sua receita. Pensa com carinho, porque senão depois você vai lembrar e vai ficar arrependido de não ter me falado. Então eu tento extrair até quando o paciente vem ver só um negocinho de pele, pra gente tentar agregar o máximo de valor que a gente puder. Pediatra é complicado mesmo. E a obstetrícia? 1000 perguntas pelo lar, senhora. Obstetrícia é a mesma coisa, Michele. Eu consideraria esse pacote. Eu consideraria esse pacote para que a paciente ficasse bem à vontade de te mandar mensagem, sabendo que isso está incluído no que ela já te pagou, o que ela está te pagando. E quando os amigos pedem desconto, às vezes me sinto péssima negando. Mas no meu caso, que sou dermato, os custos dos insumos são altíssimos. Renata, eu acho que hoje em dia, eu sou muito, mesmo falando muito de negociação, eu não sou muito de pichinchar. Porque eu acho o seguinte, a gente tem sempre a opção de fazer com mais barato. Você pode escolher o serviço mais barato. O que você não pode é escolher o mais caro e querer que ele te cobre o preço do mais barato. O bom, ele tem o seu custo agregado. Então, se eu escolho uma coisa mais cara, cara, é o preço da pessoa. Se eu não puder, eu não faço. Eu só não vou pichinchar. Então, eu acho diferente aquela questão da negociação. Eu acho que tem situações que você tem que negociar sim. Tem situações, principalmente quando eu falo com profissionais, eu dificilmente pichincho. Então, quando você me fala que o seu colega pede desconto, eu acho que quem tem que se sentir péssimo é o seu colega. Porque, indiretamente, a mensagem que ele está te passando é que ele não está valorizando aquilo que você está cobrando a ele. Então, quem tem que se sentir péssimo não é você. Isso, culturalmente, é colocado na nossa cabeça, que a gente tem que fazer medicina por amor. Claro, nossa, quanto mais amor você tiver, melhor. Você vai fazer melhor aquilo que você escolheu para sua vida. Só que amor não paga conta. Amor não paga boleto, tá? Ao menos que o amor seja alguém que pague suas contas. Mas o sentimento em si não paga. Então, se desprende aí dessa sensação péssima que você fica e pense que é o seu amigo, o seu colega que deveria ficar envergonhado de diminuir o seu trabalho. Porque quando a gente pede desconto, é isso que a gente está fazendo, gente, tá? Mandei a segunda mensagem antes de ouvir a resposta. Sem problema, Carol. A gente tem um delay aqui de tempo mesmo. O retorno da consulta particular, existe regra de tempos? Pelo código de ética, não, Karina. Na verdade, você que vai criar um código aí de política de consultório. É você que vai dizer quanto tempo você considera necessário para o teu paciente voltar. Pode ser 15 dias, pode ser 30 dias, depende da tua área, do que você quer. A Mariana, Luciana, estabeleça um limite, senão você vai precisar ver pessoalmente. Porque faz tempo que você não a vê. Isso aí. As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa que elas façam. Acho essa frase muito pertinente pra tudo. Exatamente, Mari, exato. E eu sei, gente, parece fácil falar. Falar realmente é fácil, né? Fazer é mais difícil. A gente tem que gera um desconforto colocar isso, tudo que a gente tá falando em prática, e gera mesmo. Mas é necessário. Se você quer ter um crescimento do seu consultório, se você quer prosperar financeiramente, no fundo, eu sempre falo aqui, no início a gente quer agenda cheia, a gente quer muito paciente, a gente quer, agenda cheia por meses. Vai chegar um momento que você não vai mais querer agenda cheia, vai chegar um momento que você vai querer tempo, porque a agenda cheia começa a não ter aquela graça toda. Você começa a ter um faturamento bom, você consegue fazer as coisas que você sempre quis, você já tá ali satisfeito, mas você começa a querer ter tempo. Tempo pra família, tempo pra você, se você tem filho, tempo pros filhos. Então, a gente tem que tentar otimizar o nosso tempo, aumentar a nossa lucratividade, para que a gente, naquela hora, ganhe o equivalente a, antigamente, 5 horas trabalhadas. Porque aí você consegue substituir 5 por 1. Se você continuar tendo a mesma margem de lucro o tempo todo, no momento que você quiser tempo, você vai perder dinheiro. E aí a gente tem muito aquela questão de não querer se desprender de um faturamento. A melhor maneira para você conquistar tempo é você otimizar o faturamento, a questão da lucratividade mesmo, porque aí o teu tempo vai valer mais. Com isso você sobra tempo, tá?
Mariana, tenho feito isso, mas o problema é quem vai de rotina, tô no caminho. Isso aí, Gustavo. É difícil mesmo, gente. Eu fiz aquelas continhas, tomei um susto. Dani, eu vou te falar que a gente faz, né? Teve um intensivão, a gente teve aula de precificação. No curso intensivo vai ter uma aula de precificação. Mas no curso mesmo, no extensivo, que eu ajudo os colegas, que a gente tem uma parte muito de troca, que eu consigo ouvir muitos colegas, o que eu mais ouço nesse módulo de precificação é: Clara, tô assustada. Clara, eu pago para trabalhar. Clara, eu estou desanimada de ir pro consultório. Eu já ouvi isso de algumas, não foi de uma colega não, que sai de dezenas de colegas. Teve colega falando: Clara, eu estou num processo deprimida, quando eu tive realidade, na noção da minha realidade financeira. Esse susto inicial é bom. Depois desse susto vem a transformação. Você só vai gastar o seu tempo para mudar alguma coisa quando você entender a importância disso. Na aula, né, nas aulas do curso, eu tô tentando em cada uma das aulas colocar primeiro a importância daquilo para depois falar o que eu de fato quero. Então toda aula eu tô tentando colocar o porquê que é importante. Porque eu tenho certeza, eu tenho clareza que você não vai dedicar um tempo do seu dia para algo que você acha inútil. Você primeiro tem que ter a consciência da importância daquilo para depois você querer parar e dedicar o seu tempo para mudar aquilo. Então, se você já tomou um susto, Dani, que bom. Sinal que o primeiro passo já foi dado. A Fernanda: chato também é quando o paciente traz exames no retorno e falta 1 ou 2 e ela quer voltar sem pagar. Fernanda, nesses casos, o que você pode fazer é pedir que ela mande pelo zap da clínica. E daí, se tiver alguma coisa, você deixa uma receita, ela pega e busca e explica pra ela: olha, eu vou fazer isso dessa vez, mas o correto é uma responsabilidade mútua que você garanta trazer os exames que a gente pediu. Então, eu te passei a listagem, tem que estar tudo certinho, senão eu não consigo te tratar. Então, pensando nisso, o que eu vou fazer? Mande esses resultados pro zap da clínica. Se precisar de algum ajuste, alguma coisa, eu vou deixar a receita na recepção e você vem buscar. Que aí, pelo menos, otimiza o seu tempo, tá? E você tem uma oportunidade de educar o paciente. A Mayra: eu fiz e aumentei o valor para adequar ao custo. Gratidão, Descomplique. Oh, meu Deus, que legal. Dá um curso só disso. Do que, Leile? Fala pra mim. Também sou pediatra, transferi todos os contatos para o Zap, onde eu tenho comprovação de uma consulta. Ao final, falo que deverá fazer contato com a minha secretária para poder gerar. Ótimo. Maravilhoso, parabéns. Vou te chamar no direct para ver como tu faz. Isso aí, gente. Se quiser, me conta também pelo direct, Margarete, como você fez, para servir de exemplo para os outros colegas, tá, gente? A gente está aqui em processo de aprendizado também, tá? Então eu aprendo muito com a realidade de vocês. Me conta também que eu quero saber. Vai ver interação para tirar dúvida durante as aulas da semana que vem? Vai ter, Maíse. Na verdade, ao final de cada aula, a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Então eu vou dar todo o conteúdo. Depois a gente vai abrir para tirar dúvidas. Então o Cláudio vai ficar vendo as perguntas que vocês estão mandando e vai ficar me perguntando. Então eu vou poder tirar ali ao vivo. E a gente vai ter também um ambiente que vai ser um grupo do Facebook, que vai ser aberto na segunda-feira especificamente para o curso, para que vocês mandem dúvidas. E semana que vem eu não atendo no consultório, só para vocês terem ideia, tá? Semana que vem eu fechei a minha agenda de consultório. Eu estarei exclusivamente dedicada ao curso intensivo. Então, quando eu falo para vocês, dediquem um horário para assistir ao vivo, troquem plantão, não vai ficar gravado, eu já estou dando o meu 100%, tá? Então, agora eu preciso que vocês deem o de vocês. Eu fechei a agenda de consultório, eu não vou vir no consultório semana que vem. Eu vou ficar imersa no curso intensivo. Eu tenho um compromisso extremo em dar o máximo de conteúdo que eu puder semana que vem pra vocês, tá? Então vai ter tempo pra tirar dúvidas, sim. Mariana: ontem atendi a mãe de uma paciente, perfil complicadinho, pediu pra eu dar uma olhada se a filha estava melhorando, até ok. Aí depois mostrou a foto do filho pra eu ajudar. Falei que por foto não dava, isso aí. Exato, Clara. Hoje eu percebo isso. Aos poucos tenho que mudar pensamento e conduta. Dificuldade em dizer não. Essa dificuldade é treinável, tá? Só posso dizer isso, é treinável. E pessoas que podem, comprando apartamento novo. Falou da primeira vez que foi pra Nova York. Mais uma prova de que temos que nos dar valor, senão ninguém dá. Exatamente. Excelente isso de deixar a pessoa ciente que você não está cobrando. Dizer que é cortesia. Pessoal, tem 30 segundos pra live cortar. Eu vou printar aqui as mensagens que vocês mandaram
pra eu tentar trazer. Meu Deus, tinha mensagem pra caramba e eu hoje me enrolei total aqui e não consegui responder quase nada. Meu Deus, tinha muita coisa. Pessoal, não vou conseguir. Faltam 18 segundos pro Instagram cortar nossa cabeça. O Instagram tinha que deixar a gente fazer live mais longa, né, gente? A gente já bateu 150 lives. Meu Deus. Ó, beijo, beijo.